Vindos para mais um polêmico, mas esclarecedor vídeo do seu canal preferido. Já sabemos que estamos nos últimos dias e isso é fato. Também sabemos através das profecias, das cartas dos apóstolos e até mesmo o próprio Cristo falou quando estava aqui, que viriam muitos em seu nome, vendendo a palavra, falando heresias, fazendo abominações e muitos apostatando da fé, falsos cristos, ou seja, uma batalha espiritual terrível, pois muitos agora já não sabem nem aonde ir ou que igreja procurar. Neste vídeo peço a todos muita atenção e que procurem depois confirmar tudo na Bíblia, a palavra de Deus. Também irei atender a vários pedidos e sugestões sobre igrejas, língua dos anjos, itens ungidos, entre outras coisas. O diabo perseguiu bastante a igreja de Deus, matando aqueles que levavam o evangelho ao mundo. Tentou de várias formas acabar com todos os discípulos de Jesus. Como não teve êxito, porque quanto mais ele matava, mais dava coragem a outros pregarem a palavra de Deus. Foi aí que o inimigo pensou: não preciso matá-los fisicamente, por que não matá-los espiritualmente? Aí Satanás entrou na igreja com força total, desvirtuando, fazendo contendas e atiçando tanto a ganância como o alto ego de muitos. Foi aí que muitos esqueceram que Jesus era o alvo principal da igreja e passaram a ser pregadores carnais e visando apenas obter lucro e mais lucro. Outros apenas pelo fato do status de ser grande entre o ministério episcopal. Há também aqueles que querem se sobressair a todos, cantando e até dançando dentro da igreja, que era para ser um lugar de respeito e da mais alta submissão ante a presença do Criador de todas as coisas. Irei mostrar para vocês algumas das coisas que estão acontecendo entre o povo que era para ser o povo de Deus. Veja bem essa indecência chamada unção do cavalinho. Note que a mulher que se diz pastora coloca o Agenor Duque, que é um herege, em cima dela, sendo que a esposa dele também está no altar. Depois de rodar igual uma carrapeta, ele sai saltitando igual uma mariposa de Guadalupe. Aí depois se transforma numa gazela saltitante. Agora é a vez da mulher dele, que depois de rodar sai endemoniada, carregada pelos outros. Isso aí é o que está acontecendo. Agora me diga no que estas aberrações influenciam para salvar uma alma. Esse outro não sei se chamo de unção do catavento ou unção do rasga-sovaco. E se tu olhares bem no vídeo, tu irás ver uma unção do batedor de tarol, aqui bem no cantinho do vídeo. Agora veja a unção do ceboso. O pastor cospe dentro da boca dos fiéis. É arriscado até pegar um pano branco dentro do céu da boca. Eita, seria até cômico se não fosse tão sério. Agora a unção do macaco. Veja bem e me diga nos comentários se isso aqui é o Espírito Santo de Deus ou o diabo brincando dentro da igreja. Tem mais bicho. Veja agora a unção do cachorro. All my sheep come. My sheep. My sheep come. All my sheep. Unção do bode, da vaca que come capim. Close your mouth.
a unção da máquina de lavar roupas, unção da churrasqueira, só mais uma unção, essa é do caixão, aqui já está representando a morte espiritual do fiel. Agora você vai dar as coisas para o Agora veja os itens ungidos, que dizem eles servem para expulsar os demônios. Vassoura para varrer os espíritos imundos. Consagrando essas vassouras, aonde está no livro de Isaías, que o Senhor varrerá com a vassoura todo mal. Que tá um óleo ungido no monte, para ungir o teu celular. Aqui no cume deste monte, no lugar mais alto de Belo Horizonte, para consagrar o óleo das boas novas, onde nós vamos ungir o seu aparelho celular. Talvez você está recebendo só notícias ruins, mas vai acabar isso, viu? Em nome do Senhor Jesus. E quando nós ungirmos o aparelho celular, você só vai receber notícias boas, em nome de Jesus. Olha aí a camisa ungida, com direito a suvaqueira e tudo. Sim, agora que la toquem, agora que toquem isso, que toquem todo. Também tem a água do Mar da Galileia, poderosíssima contra o mal olhado. A água da fonte de Gideão, o povo nem sabe se é de lá mesmo, mas compram. Tem até o perfume com cheiro de Jesus. Olha, e não é barato não, viu? É, amados irmãos, trocaram Jesus por itens ungidos. Até o manto vermelho eles preferem no lugar de Cristo, pois sabemos que só Jesus pode curar, proteger e salvar. Agora um pouco de heresia. Essa cantora que vira e mexe junto com sua irmã e seu irmão, cai endemoniado no palco, disse que Jesus, se viesse de novo, teria Twitter e até uma banda gospel. Pode. É melhor vocês mesmos verem quanta loucura. Jesus, ele é e foi alguém que as pessoas sempre queriam estar pertinho dele. E ele gostava disso. E o Twitter, ele me deixa mais pertinho da galera, entendeu? Se tivesse hoje, eu teria Twitter? Oh, meu Deus, mas com certeza. Ele ia ser muito antenado em tudo que tem de mídia, de tecnologia, de som. Porque as pessoas pensam... Seria até uma banda, eu acho, porque hoje a linguagem que atrai todo mundo é a música. É porque o pessoal pensa que Jesus é filho de carpinteiro e tal. Ô, gente, mas vamos pensar numa coisa aqui. Naquela época, carpinteiro é como se fosse filho de engenheiro, meu. O pessoal tem a sensação que era miserável. Não, bicho, carpinteiro... Imagina, naquela época, o que mais tinha era coisa de madeira. Carpinteiro era uma profissão de status, não era assim não. Ele teria condições de ter essas coisas. Chegou no burrinho, mas era a BMW da época, era o burrinho, ué, era o top que tinha, ué. O celular rolou mesmo, mas porque estava sendo perseguido. Aí é uma outra onda também. Não, a Bíblia diz que ele não achou vaga em outras estalagens. Foi por isso que ele foi pra lá, porque se tivesse um hotelzinho ele ia ficar. Então a gente tem que tirar essa visão miserável, mas... Cantores que pedem cachê, que eles chamam de oferta para cantar nas igrejas. Oferta que chega até 30 mil reais para cantar 2 ou 3 músicas. Grandes problemas com esse mercado nojento que vende a fé. Cantores pedindo 40 mil reais para tocar em determinadas localidades. Cantores comercializando aquilo que não é para ser comercializado. Isso é espúrio, né? É nojento e afronta a santidade de Deus. Sabe o que acontece quando eu toco da guitarra, quando eu subo no altar, quando eu canto? Não sabe não? Acontece isso aqui, Thales, ó. Crentes endemoniados caindo no chão. Pessoas caem endemoniadas. Isso aqui é um vídeo pra vocês.
Vocês usam o nome de Jesus em vão. Vocês vão pagar um alto preço. Vocês estão nos altares das igrejas de pastores que não vigiam, ou ainda não tiveram discernimento de quem são vocês. Profissionais do ramo gospel, mercenários, fraudulentos, usam o nome de Deus para se completar. Pegam canções que muitas vezes não são nem composição de vocês. E o que vocês pensam em serem estourados, vocês não aguardam não a provisão de Deus não. Vocês mexem, vocês articulam, vocês compram, vocês negociam. Tá entendendo? Vocês articulam entre vocês para vocês poderem estar aparecendo nas mídias sociais, isso e aquilo mais. Porque o interesse de vocês é serem estourados. Mas vocês vão se estourar no inferno. Eu falo músicas é porque eles mesmos não chamam de hinos, e sim de músicas, provando que o negócio não é para louvar a Deus, e sim para ganhar dinheiro e fama. Eu cantei essa música, entreguei o microfone, depois cantei a música inteirinha, intensamente para o Senhor. Muitos deles falam em línguas numa facilidade, não precisa nem entrar em comunhão com Deus. Lembrando que o diabo também sabe falar em línguas, e várias delas. Tem até pastores que fazem cursos de outras línguas para enganar os fiéis nas igrejas. Alguns até debocham do dom de línguas estranhas. Mas vocês não falam uma língua estranha? A língua estranha. É. Por exemplo, a pessoa está falando algo Agora, e o que quer dizer isso? Você entendeu? Não. Mas o meu Deus que está no céu entende isso. Ah, só que Deus entende. Não, eu só queria ver se alguém entendia. E eu não entendi nada do que eu falei. O anjo está trazendo. Eu já entreguei a oferta. Alguém que fala línguas estranhas pode eu falar. Alguém que fala línguas estranhas pode eu falar. Que alguém que pudesse me dar. Não é para a igreja, não é para o ministério. Para mim, a Genodu, eu vim desprovido hoje. Dá para mim de presente uma oferta de R$100. É tanta coisa que acontece no meio gospel que fica a pergunta no ar: em que igreja congregar? Amados irmãos, não estou aqui para falar de igrejas, e sim mostrar algumas verdades bíblicas, e assim abrir os olhos de muitos que estão sendo enganados. Mas como saber se a minha igreja é a correta ou não? Primeiro, analise na Bíblia a palavra de Deus. Tem igrejas que guardam sábado e não comem carne de porco, entre outros animais. A exemplo da Adventista de Sétimo Dia, que muitos inscritos pediram para falar sobre ela. Lá existem muitos irmãos que amam a Deus verdadeiramente, mas estão sendo enganados por doutrinas de homens. Sobre o sábado está escrito: portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dia de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Jesus também falou: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Lembrando que Jesus Cristo curava no sábado, seus discípulos comiam no sábado, porque Cristo é o Senhor do sábado. Paulo em Colossenses fala para ninguém julgar os outros por causa de sábados, e Jesus também diz que é Senhor do sábado. Agora imagine, se todo mundo fosse da religião adventista e todos parassem de trabalhar no sábado, já pensou quantas pessoas morreriam? Pois fechariam os hospitais, não tinha ambulância, bombeiros, os ladrões iriam roubar tudo, pois não tinham policiais, porque iam parar de trabalhar. Não teria energia elétrica e nem água nas torneiras, tudo ficaria parado. Será que Deus quer isso?
O fiel adventista não quer trabalhar no sábado, mas quando chega em casa à noite quer ligar a lâmpada. Nem lembra ele que tem alguém trabalhando para colocar energia na casa dele, ou seja, ele quer viver pelo pecado dos outros. Deus colocou o dia do sábado para o povo o adorar, mas o povo nem no sábado queriam adorá-lo. Agora que estamos na graça de Cristo, todos os dias são consagrados a Deus, e não só mais o sábado, mas nós temos que adorar Ele todos os dias. Quanto ao comer a carne de porco, lembre-se que Jesus disse que o que entra pela boca do homem não contamina o homem, e sim o que sai da boca do homem. Ele também disse aos discípulos que se bebessem alguma coisa venenosa ou mortífera, não lhes faria dano algum. Olha, irmãos, o que sai da boca do homem é o que contamina o homem, porque são as heresias, os xingamentos, as blasfêmias. Isso sim leva o homem ao inferno, e não a comida do dia a dia. No Novo Testamento, apenas o sangue e as coisas sacrificadas aos ídolos é que não podemos comer. Mas um que pediram nas sugestões para falar é sobre os testemunhas de Jeová. E atendendo a pedidos, vou colocar aqui duas questões muito importantes por causa do tempo. Primeiro é que eles não doam sangue. A palavra diz para não comermos sangue, mas doar, ela é bem clara quando Jesus disse assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Dar a vida pelo semelhante é o maior amor que existe. E sangue, galera, interessante, é vida. Então doar sangue é salvar uma vida. E outra coisa que os testemunhas de Jeová não fazem e que para mim é grave demais: eles não adoram a Jesus Cristo. Dizem que só se deve adorar a Deus o Pai, mas ao Filho não. Agora veremos se a Bíblia confirma isso. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria sua mãe e, prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes. Veja bem que os reis adoraram o menino. Se Deus não quisesse que ele fosse adorado, não colocaria a estrela no céu para ajudar os reis a achar Jesus. É uma coisa sem lógica. De repente Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Veja que elas adoraram a Jesus e ele não mandou que elas se levantassem, assim como o anjo disse para João em Apocalipse: levanta-te e não me adores, eu sou teu conservo, adora somente a Deus. Pedro também disse para o centurião Cornélio para não se ajoelhar perante ele e o adorá-lo, porque temos que adorar somente a Deus, mas Jesus, como Filho de Deus, deve ser adorado sim. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Paulo também escreveu em Hebreus: e ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. E por último está escrito em Apocalipse: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Então, amados, não adorar a Cristo é menosprezar o Filho de Deus. Isso é um pecado grave. Tem igrejas que dizem que Deus, Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa e que não são três, mas apenas um. E quando batizam, fazem isso apenas no nome de Jesus. O respaldo deles está escrito em alguns textos. Sobre batizar apenas no nome de Jesus, eles pregam o que está escrito em Atos: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Ok, isso é uma interpretação errada do texto, pois o que foi que o próprio Jesus disse antes de subir ao céu? Vamos ler. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja bem que os discípulos, quando o viram, o adoraram, e ele foi bem taxativo, disse para batizar em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo.
Quando em Atos fala que batizar em nome de Jesus, está falando que batizaram em nome do que Jesus mandou, pois a palavra não pode ser contraditória. E quem muda a palavra comete heresia e pode até perder sua parte na árvore da vida, ou pegar as pragas que falam em Apocalipse. Quanto a existir um só Deus, muitas igrejas usam esse texto de Isaías: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te cingirei ainda que tu não me conheças. De certo que existe um só Deus Pai, esse tem todo o poder, mas existe o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Quando Deus fala em Isaías, ele ainda não tinha manifestado o seu Filho ao mundo, por isso o povo só tinha o Pai como Deus. Mas vou ler alguns textos que vão tirar essa dúvida. Depois vou fazer um vídeo bem explicado sobre o assunto da Trindade. Também vou falar sobre Jesus no Velho Testamento, aonde foi que Jesus apareceu no Velho Testamento, ok? Vejamos o que diz em Gênesis capítulo 1. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Veja bem o que o texto diz: façamos o homem à nossa imagem. Aqui está dizendo que Deus não estava sozinho. Quando ele fala a nossa imagem, ele não diz a minha imagem. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Preste bem atenção, o texto diz que o verbo estava com Deus. Se estava com Deus, então o verbo não era o Deus Pai, e sim o Filho. Ainda diz que o verbo era Deus. Aqui cai por terra que Jesus não deve ser adorado, pois Jesus é Deus sim. Mas como explicar que esse verbo é Jesus? Vamos ler. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui já está falando, o verbo se fez carne, então foi Jesus que se fez carne, e Jesus era o verbo que estava com Deus. E só mais um texto para terminar, para o vídeo não ficar muito grande, pois tem gente que até reclama quando o vídeo é grande. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Veja que aqui aparecem os três: Jesus sendo batizado, o Espírito em forma de pomba e do céu Deus falando. Ora, só se Jesus fosse um ventríloco para sua voz sair no céu, mas era o próprio Pai que estava falando. Então, amados, igrejas que pregam estas coisas, que cobram dízimo, que colocam cantores e políticos no altar, não estão de acordo com a palavra de Deus. Igrejas em que se ora em pé, sem respeito a Deus, pois até Jesus se ajoelhava perante o Pai, e está escrito que todo joelho há de se dobrar em sua presença. Nessas igrejas existe muita gente boa que estão sendo enganados. Até mesmo os pastores, tem muitos deles que ainda não conhecem a verdade e são enganados pelas faculdades de teologias intermináveis, que só ensinam a teoria da prosperidade ou a sabedoria de homens como Calvino e Armínio, e esquece que está escrito: se alguém quer ter sabedoria, peça a Deus que dá sem medida.